Pelas características que apresenta, o texto se identifica com qual gênero? Com qual gênero, cara? Então, agora vamos trabalhar gêneros textuais, tá? Você, naturalmente, já bateu os olhos no texto e percebeu que o tipo de texto é o texto dissertativo, não é? Ele está dissertando para a gente aqui, ok? E nesse texto dissertativo a gente sabe que há gêneros textuais para ele, né? Focados nele. Ok. Então vamos lá, vamos só fazer uma observação aqui do texto, vamos observar algumas passagens do texto aqui, ó. O texto então começa falando da origem do medo, não é? Mostrando as características do medo, falando sobre o medo. Do que se trata? Medo. Opa, temos um tema aí, é um texto dissertativo, correto? Aí o texto tem aqui uma estratégia argumentativa, e aí foi essa ilustração, né? Foi um exemplo que ele deu. Na Inglaterra, assim, assado, colocando pra gente aqui um fato, né? Ok. E depois ele coloca. Aí o autor do texto ele vai tecendo informações, né? Aí ele coloca, ó, o medo é pessoal e reflete a resposta do coração às inseguranças que cada um carrega de si. Paradigmas que sustentavam a sociedade em décadas anteriores estão em crise. E aí coloca pra gente exemplos. Concorda comigo? Então, você nota que o autor ele vai comprovando aquilo que ele vai falando pra gente, né? Aí, ó, quer gostemos ou não, a vida vai sempre seguindo. Uma vida plenamente feliz é uma dádiva temporária, vale dizer. Não dura para sempre. E sim, às vezes dói, é triste, ou outras vezes é surpreendente. É triste. Olha a opinião do autor aí. Olha as expressões, que a gente fala que são expressões parentéticas, comentários da parte do autor que evidenciam a participação do autor no ponto de vista. Olha a próxima. E quando a vida o machucar, porque certamente irá machucar. Olha o comentário à parte do autor aí. Olha o autor se posicionando. Concorda comigo? Rapaz, é mesmo. Lembre-se, olha ele utilizando aí ó, o imperativo. Lembre-se da dor, hein? Ei, você, lembre-se da dor. Ele conversando com a gente diretamente. Olha o ponto de vista do autor. A dor sempre tem seu lado positivo. Significa que estamos fora da caverna. E aí ele vai fazendo algumas considerações. Tá vendo? Talvez para ela fosse mais perigoso permanecer parada. Então o autor se posicionando, colocando a sua opinião aí. Está vendo só? O Rafael Delcim, os homens maus estão chegando. Está vendo só? Então olha só ele convocando a gente. Aceitemos o medo, mas que ele não nos limite. Olha só, ele nos provocando a pensar assim, né? Ele se posicionando. É um texto dissertativo argumentativo, cara. Tipologia textual. Ok. Mas quanto ao gênero? Então, quanto ao gênero, ele é um artigo, pois apresenta dados, ele passa para a gente alguns dados, emite opiniões acerca de temas associados a vivências humanas, que é o medo. Cara, eu gostei da alternativa A. É um depoimento? Não é um depoimento, né? O que é o depoimento? Você faz uma entrevista com alguém e essa pessoa vai contando a sua vida. É uma narrativa o depoimento, basicamente é isso. Tá legal? O texto não é um texto narrativo, pois apresenta dados consolidados que revelam a experiência do autor e tal, com sentimentos e tal. Isso ele se revela num texto narrativo, tá? Na tipologia narrativa, fica fora. Editorial. E você viu com a gente, né, no gênero textual. O editorial, ele vai expressar a opinião de uma revista, de um jornal, de um periódico, tá legal? A respeito de algum tema. E ali o autor não está colocando, não dá pra gente entender ali como um editorial, que é a opinião de um periódico, mas da pessoa que estava ali. Pois expressa ponto de vista aí controverso, não é o caso, ó, da revista, não é. Tá legal? Então, primeiro, não dá pra evidenciar que é uma revista, é a opinião de uma revista, tem a assinatura de uma pessoa ali, tá? Então é um artigo. E outra coisa, não é tema controverso, tá legal? Fora. Não é uma crônica de costumes, pois revela hábitos que caracterizam a sociedade contemporânea em suas contradições. Ele está querendo revelar hábitos nossos? Não. Está falando de um tema, do medo. Está nos levando, nos conduzindo e dando a sua opinião. Concorda comigo? Show! Não é uma reportagem, né? Uma reportagem documental? Não é. Mostrando documentos, mostrando períodos, alguma coisa assim? Não. Então a gente nota que realmente a alternativa A é a correta. É um artigo.